Meus amados irmãos, Paulo escreve a carta aos Filipenses. Irmãos, a cidade de Filipe ficava na Macedônia e Paulo escreve essa carta aos irmãos, aos cristãos daquela cidade. E a cidade de Filipe, irmãos, de Filipe, era uma cidade, irmãos, era uma cidade grande daquela região. Ela foi fundada por Alexandre o Grande e colocou o nome da cidade Filipe em homenagem ao pai dele, Filipe. O pai dele se chamava Filipe e aí ele colocou o nome Filipe em homenagem ao pai. E Paulo, irmãos, vai escrever essa carta aos irmãos daquela cidade, provavelmente no ano 62 da era cristã. Paulo vai escrever essa carta. E escreve essa carta, não se sabe de onde. Alguns acham que é uma carta entre as cartas que ele escreveu na prisão. Não se sabe se quando ele escreve essa carta ele estava preso em Roma. Não se sabe se ele estava preso, irmãos, em Cesareia, mas ele escreve e traz para aquela igreja uma palavra e uma doutrina de modo pessoal. Por isso que é uma carta pastoral. E nesta carta, irmãos, Paulo trata aqueles irmãos como se fosse um pai deles, como se Paulo fosse pai daquela igreja. E na verdade ele foi ali um dos fundadores, ou o fundador daquela igreja. E nesta carta, meus amados, Paulo ele vai falar, nessa parte da carta, ele vai falar que ele é um modelo, ou ele se coloca como modelo para aqueles irmãos, e um modelo diferente do modelo e do estilo de vida daqueles dias, dos seus dias, daquele século. E Paulo, irmãos, faz um alerta para os irmãos ali de Filipe, e também, irmãos, esta carta serve de um alerta para nós. Paulo vai falar exatamente de como a sociedade se comportavam, de como as pessoas estavam agindo. Elas estavam agindo de forma estranha, contrária a propósito e à vontade de Deus. Assim como também nos nossos dias. Será que nós somos modelo para a nossa família? Será que eu sou modelo de pai? Será que eu tenho sido e me colocado como Paulo um modelo para os meus netos, para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos, para a igreja, para os irmãos? Será que você é modelo, mãe, como filha? Você pode chegar e dizer: tenho procurado ser modelo para a minha geração, para os dias atuais. Assim como Paulo, em outras ocasiões, como ele escreve, por exemplo, aos Coríntios, no capítulo 5, ele também fala sobre isso. No capítulo 11, ele está lá dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo vai mais uma vez ali se colocar como referência para os irmãos, para a igreja. Será que nós somos referências para o bairro que nós moramos? Será que eu tenho sido modelo de pai, já que hoje é dia dos pais? Que nota eu daria a mim mesmo como pai? Que nota você daria a você como pai? Se fosse de 0 a 10, você daria quanto? Que nota as pessoas dariam a você como mãe? De 0 a 10? Como a gente costuma muito ver hoje, as avaliações, quando a gente chega numa loja, o atendimento, como foi, avalie, foi bom, foi ruim, foi mais ou menos, foi péssimo. Hoje no mercado isso é importante, né? Como estou sendo avaliado. E nós como igreja, e nós como crentes, como estamos sendo avaliados? Será que nós somos modelos? Será que como igreja hoje nós estamos sendo considerados modelo bom, ou ruim, ou péssimo, ou ótimo?
Meus amados, há um desafio muito grande nos nossos dias de nós sermos modelo nos dias atuais. Nós pais, nós que somos líderes, nós que temos família, irmãos. Por quê? Porque nós vivemos também no meio de uma sociedade de pessoas estranhas, pessoas que se comportam mal, e Paulo fala isso lá nos seus dias, pessoas agindo de forma desumana, irmãos. E é essa a realidade dos nossos dias. As pessoas não querem mais ser pessoas, querem ser animal. E a moda está pegando. E eu espero que isso não aconteça dentro das igrejas, porque daqui a pouco vai surgir crente dizendo que eu não sou pessoa, eu sou um leão. Vamos tomar lá os simbolismos da Bíblia. Eu sou uma ovelha, e daqui a pouco ela deve estar aí dentro da igreja berrando. Ou então dizendo, eu sou um cabrito, ninguém mexa comigo que eu dou uma chifrada. De repente pode ser isso que aconteça, irmãos, nos nossos dias. As pessoas, irmãos, estão assim, buscando cada vez mais um estilo e um modelo de vida que é anormal. Carecem de referência ou precisam de referência. E aonde está a referência? Aonde está o modelo? Está na igreja. Olha ao seu redor e aonde você vai buscar hoje um modelo moral, em níveis moral e espiritual, que seja referência para a sociedade. Aonde você vai buscar? Nas ONGs? Não tem. Nas instituições municipal, estadual, federal, você também não vai encontrar. Nas empresas, na mídia, na internet, você não vai encontrar. A única opção que nós temos para encontrar referência dentro de um padrão mínimo moral e espiritual é na igreja, é entre os verdadeiros cristãos, amém, irmãos? E Paulo está exatamente dizendo isso. Andem segundo o modelo que tendes em nós. Essa vida moderna, irmãos, e a pós-modernidade, ela apresenta muitos distúrbios que a gente vai percebendo no dia a dia da vida. A tecnologia, como sempre a gente diz, ela é boa. A tecnologia faz milagres, não é? Faz milagres a tecnologia. Facilita demais, agiliza muita coisa, a ponto da gente hoje viver dentro de uma velocidade tão grande que a gente não aceita mais as coisas lentas. Se você tiver de falar, fale rápido. Se você tiver de expressar um pensamento, seja objetivo. Se você tiver de mandar uma mensagem, seja curta e rápida. Por quê? Porque isso a gente expressa na velocidade do nosso celular. Não sei o meu é assim, o teu também. A velocidade é 1, 1,5 e 2. Tem gente que já não aguenta mais a 1, já passou da de 1,5. Eu ainda estou na 1,5. Mas eu conheço pessoas que dizem, eu já trabalho com a 2. Por quê? Porque eu quero que seja rápido. E o que é isso, irmãos? É as mudanças que estão acontecendo hoje no meio da nossa sociedade, irmãos. A tecnologia é boa, mas parece que está causando males, está perturbando as pessoas. Temos muita coisa muito interessante e que nos facilita, mas vivemos no meio de uma sociedade, irmãos, que são insatisfeitos, as pessoas são insatisfeitas. E a satisfação e a alegria da alma, onde é que elas poderão encontrar e ter? Naqueles que conhecem a Cristo Jesus, a sua palavra e ao Evangelho, amém, irmãos? E nós reconhecemos isso. Paulo diz, irmãos, que as pessoas dos seus dias, elas estavam perdidas, se comportando como verdadeiras pessoas carnais. E aí ele diz, o Deus deles é o ventre, agora a glória deles é a infâmia. Só se preocupam com as coisas terrenas. É o retrato também da nossa sociedade hoje. É bem verdade, irmãos, que a gente percebe que a nossa geração, a minha
essa minha geração, a geração dos meus filhos, e também eu já percebo que a geração dos meus netos, nós temos muito mais que os nossos pais, nós vivemos mais do que os nossos pais. A medicação, o alimento e, irmãos, o tratamento através da medicina está prolongando a vida das pessoas. Antigamente as pessoas morriam com 50 anos, 55, 60 no máximo. Hoje as pessoas já chegam aos 70. Já encontramos pessoas vivendo, chegando à casa dos 80. Já outros que já chegam à casa dos 90. Está aqui minha sogra com 90 aí. 90 anos. Charmosa, bonita, elegante. E se brincar, ela ainda casa. 90 anos, irmãos. Está aí vivendo. De forma normal. É a vantagem dos nossos dias. Realmente tem muita coisa boa. Coisa que os nossos pais não tinham, nós temos hoje. Comemos melhor, temos casa melhor do que eles, carro melhor do que eles, comida melhor do que a deles. Mas nós também, irmãos, em contrapartida, a sociedade dos nossos dias, ela tem mais estresse, nós temos mais estresse do que os nossos pais. Os nossos pais dormiam de 7 a 8 horas da noite. Se acordavam às 5, 6 da manhã, ou menos do que isso, dispostos. Hoje a gente acorda cansado, André. Cansados, mente acelerada. Tem gente que nem consegue dormir. Tem gente até quando está dormindo trabalha. Se for marido e mulher, levanta aí, vai fazer um café para mim. Dando aquele chilique, aquelas... Pelo amor de Deus, fica quieto aí, rapaz. Nem dormindo consegue ficar quieto. A mente, irmãos, trabalhando e não consegue descansar. Somos uma geração de estressados, de esgotados, pessoas esgotadas. Uma geração, irmãos, que tem o tédio como realidade de suas vidas, coisa que os nossos pais não eram tão vítimas. Uma geração, irmãos, de coração vazio, de mentes vazias. Uma geração que diz que falta tempo. E a geração dos nossos pais nunca reclamaram disso. E o que é que eles pedem? Eles querem uma vida ou um estilo de vida que traga sentido. E aí é onde entra nós como família. Aí é onde Deus nos chama como pai, como mãe, como jovem, como filhos, para dizermos a esta geração que nós também usufruímos de todos esses benefícios, mas acima disso tudo está a comunhão com Deus, o momento com Deus, a palavra de Deus e a vontade de Deus para nossas vidas. Amém, irmãos? E no meio dessa geração, irmãos, que vive o estresse, o vazio e o tédio do coração, o que fazer para não recorrer aos remédios e aos psicólogos? O que fazer? Como é que eu vou aliviar essa pressão toda? Esse estilo de vida que muitas pessoas não estão aguentando mais, muita cobrança, muita pressão.
E aí a mulher, não é? Quando ela se vê pressionada, estressada, cobrada, e o marido percebe isso, Rogério, e chega para ela e diz: para onde é que você quer ir? Qual é a resposta que ela vai dar? Você está nervosa, você está estressado. Para onde você quer ir? Qual é a resposta que ela vai dar? Para o shopping. Eu quero comprar. Eu quero ver promoção na minha frente. Eu quero renovar meu guarda-roupa. Eu quero comprar sapato. Por isso que nós homens, né, nós pais, a gente tem até medo de perguntar para onde é que você quer ir, porque a gente já sabe a resposta que ela vai dar. E eu quero ir, quero levar teu cartão, me dá a senha. Para onde você quer ir? Ah, eu quero ir para o salão de beleza. Vou tirar meus estresses lá. E você? Ah, eu quero ir lá para a rodada de meus amigos, eu quero tomar lá algumas para esfriar a minha cabeça. Ah, eu tiro meu estresse na academia. Vou suar, vou jogar, vou fazer algum tipo de exercício. Por quê? Porque só assim eu alivio a tensão. E é verdade, irmãos. É a saída, é a fuga. Muitas vezes, irmãos, vivemos situações complicadas onde as pessoas acham que o alívio vem através do alcoolismo. Por que você bebe? Porque eu quero esquecer os meus problemas. Porque eu quero esquecer os meus traumas. Eu quero dar uma pausa na minha mente. Eu vivo uma vida de estresse, eu vivo uma vida difícil. E eu recorro ao alcoolismo exatamente para sentir alívio. Os jovens hoje recorrendo às drogas, à maconha, ao crack, para darem sentido às suas vidas. Outros recorrendo ao jogo, a todo tipo de jogo que cause sensação. Outros achando que tem que ser, o alívio tem que vir através do sexo ou de todo tipo de perversão sexual, que o mundo diga o que apresente. Não importa quem é o parceiro ou que é o mecanismo que eu venha usar para que eu possa sentir prazer. E a solução, irmãos, para esse mundo que não tem modelo, irmãos, muitas vezes é tomar remédio para dormir e durante o dia tomar remédio para ficar calmo. Eu nunca vi, desde que eu tenho lembrança como mais jovem que eu fui, ou na minha adolescência, eu nunca vi surgir tanta farmácia nos bairros como nos últimos tempos. Eu nunca vi tanto remédio e tantos laboratórios. Eu sou de uma família, irmãos, onde meu pai atuou na área de saúde. E a gente tinha mais ou menos uma noção, conhecia alguns laboratórios, chegamos até a fazer curso para tentar entrar nessa área, mas Deus não permitiu. Mas hoje a quantidade de medicamentos, de laboratórios e de remédio é uma coisa assim incrível. Há remédio para tudo que você possa imaginar. Se você não quer ir ao médico, você se examina, ou então recorre lá ao aplicativo e ele vai dizer o que é que você tem. Estou com isso, já vai dizer qual o remédio que você tem que tomar, e aí as pessoas se automedicam. E isso é errado, lógico. Mas eu tenho que ter o remédio. Por quê? Porque senão eu vou endoidar. Senão eu vou entrar em parafuso, eu não aguento.
é a pressão, é a cobrança, é a sociedade, é o trabalho, é o estilo de vida. Essa é a realidade, irmãos, dos nossos dias. Porque as pessoas não têm paz com Deus. As pessoas, como Paulo diz aqui, irmãos, fizeram do seu prazer o seu próprio Deus. O Deus desse século, como Jesus fala, o inimigo, Satanás, tem cegado o entendimento deles, irmãos. E como diz aqui a palavra do Senhor, Paulo diz, só se preocupam com as coisas dessa vida. Não sei você que chegou aqui nessa noite, se a sua vida é em função só dessas coisas aqui, não esqueça, um dia isso tudo vai acabar, isso tudo vai passar, e você vai partir para a eternidade. Essa semana eu fui chamado por uma pessoa que não é daqui do bairro, não é daqui da igreja, e ela estava vivendo lá um momento do luto, e a mãe dessa pessoa chegou, ela tinha falecido, a mãe dele. Disse, pastor, o senhor poderia dar uma palavra para minha família? Posso. Mas minha mãe partiu e eu não sei. Eu não sei. Não tenho ideia de como estava o seu coração. Não disse a ele, mas tive vontade de dizer, muito menos eu, que eu não conheço o coração de ninguém. E quando eu cheguei lá naquele local, eu fiquei olhando, dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou falar para essas pessoas o quê? Vou falar sobre a transitoriedade da vida. Vou falar que esse é o nosso destino. Vou falar que tudo vai passar e um dia a gente vai vir para esse lugar aqui. Se Jesus não vier buscar a sua igreja, assim será o destino, como diz a palavra do Senhor. E é isso que tem que ser feito hoje, irmãos, nos nossos dias. Porque vivemos no meio de uma sociedade, irmãos, que vive doente, não sabe como resolver os seus problemas do coração, da alma, e recorre a esse tipo de situação, tentando alívio, mas não consegue. Os nossos pais, irmãos, não eram tão vítimas da ansiedade como nós somos hoje. Temos mais do que eles tinham. Somos mais ricos do que eles. Temos casas boas, temos a facilidade da tecnologia, temos carro bons, temos avião, temos internet. Mas parece que eles eram mais felizes que nós. Hoje, como diz a palavra do Senhor, irmãos, há um modelo e um estilo de vida, irmãos, que as pessoas têm optado, e segundo a palavra de Deus, irmãos, e Paulo também fala isso na carta lá, quando ele escreve lá a carta a Timóteo, no capítulo de número 3, quando ele fala do comportamento dos homens, nós temos visto, irmãos, que hoje vivemos no meio de uma sociedade cheia de contradição, onde as pessoas dizem que são religiosas, todo mundo tem religião, todo mundo crê em alguma coisa, tem gente que crê até no diabo, outros que creem até no nada, pode ser, eu não creio no nada, sim, mas está crendo em alguma coisa. Tem seu credo, tem suas religiões, e as religiões cada vez mais se multiplicando no mundo, mas é algo que a gente reconhece, irmãos, que diante de nós está uma geração que tem tantas religiões, mas está longe de Deus. Que contradição! Religiosos as pessoas são, mas elas conhecem Deus? Não. Elas conhecem o Evangelho? Não. Elas conhecem o propósito de Deus para a vida delas? Não. E elas estão fazendo o que aqui? Elas mesmas não sabem. E é uma contradição que nós percebemos nos nossos dias. Uma geração, irmão, que se diz de pessoas educadas, somos uma geração de pessoas educadas, mas queremos e vivemos querendo destruir um ao outro, cada vez mais violência,
E a recomendação é: fique na sua casa, evite sair para qualquer canto, cuidado para os bairros que você vai. Há bairros na cidade que você pode andar em determinada hora, tem outros que você não pode andar. Cuidado com o que você leva, não vá atender celular em todo canto. Por quê? Porque alguém pode encostar com a moto, tomar o celular seu, tomar sua bolsa, tomar seu dinheiro, ou pode praticar um mal a você, sem você esperar. Mas nós somos a geração que declaramos que somos educados, que conhecemos, que tomamos conhecimentos. Somos a geração, irmãos, que nos intitulamos que nós somos evoluídos. Mas é uma geração que comporta-se como se fossem animais, verdadeiros animais. Sai para a rua, vai para os estádios, vai para o meio do trânsito para tu ver, e você vai perceber que o homem é inimigo dele mesmo. Uma geração, meus amados irmãos, que moralmente está em decadência, porque pratica atos terríveis. Uma geração, meus amados irmãos, que infelizmente está reprovada por Deus. Uma geração, irmãos, que pratica coisas absurdas. Esta semana eu estava vendo uma matéria de uma moça deficiente visual. Ela tem uma deficiência, um tanto né? E quando ela sai do Uber e ela vai pagar o Uber, o camarada, percebendo a dificuldade dela, o que é que ele faz? Ele tira proveito daquilo ali para trocar o cartão da moça na hora de pagar. Mas por que você está fazendo isso? É uma pessoa que está precisando da sua ajuda. Ela é deficiente. Você já imaginou um cadeirante passando numa rua e o camarada chega e vai assaltar um cadeirante? Ele não pode correr. Eu posso, nós podemos, é uma opção para a autodefesa, mas aquele coitado não tem como correr, e o camarada chega ali e diz: vou assaltar, e assalta um cadeirante. Que é isso, irmãos? É a geração dos educados, é a geração evoluída, mas se comportam como verdadeiros animais. É esta geração, irmãos, que é cheia de contradição. É essa geração que tem pena de uma boneca de plástico, mas não tem pena de um ser humano que está sendo gerado no ventre de uma mulher, de uma mãe. E pega aquele boneco e manda e leva para ter o determinado cuidado que aquele boneco não merece. Mas ao mesmo tempo um ser humano pode ser desprezado e a sua vida pode ser aniquilada. Que contradição, que sociedade louca é essa que nós estamos vivendo? Mas é a realidade dos nossos dias, irmãos. Por quê? Porque não há modelo, porque os homens não sabem fazer distinção da mão direita e da mão esquerda, desconhecem Deus e as verdades de Deus, e todos, através desse sistema maligno, irmãos, são obrigados a ser iguais. Mas eu louvo a Deus porque aqui diante de mim está pessoas que não querem ser igual ao mundo, mas têm a Cristo como modelo para suas vidas. Amém, irmãos? Temos um estilo de vida sim, mas não igual ao mundo, irmãos. Porque fazer como todo mundo faz é fácil. E tem muita gente optando por isso. Mas qual é a novidade? O caminho é largo. Jesus já falou isso. A porta é larga. E os que querem um modelo de vida diferente? O caminho é estreito. A porta é estreita. Mas é a porta estreita e o caminho estreito que leva à salvação. Amém, igreja? E a porta larga e o caminho largo, que é a opção,
hoje desta sociedade que nós vivemos, iludida por Satanás, é a que leva à condenação, irmãos. Esse estilo de vida maldito, esse estilo de vida maligno, essa vida e esse tipo de prática hoje que as pessoas estão a vivenciar no dia a dia de suas vidas, que não agradam a Deus. E elas demonstram isso hoje através da sua maneira de vestir. Marcando o seu corpo. Eu quero mostrar para as pessoas que eu existo. Parece que há uma necessidade de mostrar para as pessoas que ela existe. Eu tenho que aparecer. E eu vou fazer isso através do quê? Através do choque. Eu quero chocar as pessoas. E aí vai optar pelo estilo rebelde, irreverente. Sim, mas isso vai te levar à felicidade? Vai não. Por quê? Porque aí opera o maligno, opera o erro, a palavra de Deus diz. E as pessoas ficam marcando seus corpos, irmãos. E através, muitas vezes, do seu estilo de vida, o seu modelo de vida, ou das músicas que fazem, ou da arte que criam, ou da cultura que eles expressam, estão dizendo, irmãos, que estão perdidos. E nós, como igreja, nós como povo de Deus, irmãos, precisamos nos voltar para a palavra e entender o que Paulo estava falando quando ele disse para aqueles irmãos: sede meus imitadores e observai o que andam segundo o modelo que tendem nós. Eu vou optar pela seriedade, eu vou optar pelo temor a Deus, eu vou optar por servir ao Senhor, pela santidade, pela vontade de Deus. Por quê? Porque se assim eu fizer, eu vou escapar dessa geração que está aí se perdendo. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Noé, no meio da sua geração, Deus olhou para ele e viu que ele era diferente. E resolveu salvá-lo através da arca. Hoje nós estamos também diante de uma sentença de Deus que já foi dada para os últimos dias. A sentença já foi dada. E a sentença qual é? Juízo. Por quê? Por causa do pecado. Rebelião contra Deus, afronta a Deus. E a sentença do Senhor, ela já saiu. Mas ele chega para nós e diz: olha, eu ofereço a você a opção, o escape, a saída. E a saída para nós, irmãos, é Cristo. Amém, igreja? É o Evangelho, é a palavra do Senhor. É a saída para nós pais, para nós que somos líderes de família. É a saída para os nossos lares, para os nossos filhos, buscar Deus e a sua palavra. Se assim o fizermos, nós iremos escapar dessa geração que está indo para a condenação, irmãos. Que possamos, irmãos, estar colocando sempre na mente do coração essa palavra aqui que eu quero concluir. E o apóstolo Paulo diz, quando ele faz o contraste entre o estilo de vida mundano e as coisas que ele almejava, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Crente sábio é aquele que vive essa vida aqui, mas pensa no céu.
O que é que o ímpio faz? Ele vive essa vida, pensa nessa vida e depois dessa vida para ele não tem nada. O sábio não, ele vive essa vida, né? Ele se alegra nessa vida, mas a cabeça dele está no céu. Você pensa no céu, diga amém. Amém. Eu penso no céu todo dia, irmãos. Por quê? Porque é bom. E Paulo está exatamente dizendo isso. Olha, nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, de onde nós aguardamos aquele que prometeu a salvação, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele, nesta parte aqui, ele conclui: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Aí Paulo chega e traz para nós essa esperança, dizendo o seguinte: olha, tem coisa boa esperando por nós. Amém, irmãos? Tem coisa boa esperando para o crente, tem coisa boa esperando para você que é cristão, a coisa boa prometida para a igreja, amém, irmãos? Por quê? Porque o mundo lá fora, irmãos, é só aqui, mas a gente não pensa só aqui, porque se a gente pensasse só nessa vida, aí Paulo diz, nós seremos as criaturas mais miseráveis. Nasceu, cresceu, estudou, casou, constituiu família, gerou filhos, trabalhou, construiu, comprou, vendeu, foi famoso, teve oportunidade, teve influência na sociedade, sim, e depois morreu, sim, e aí? E depois? Acabou. Acabou por quê? Porque não tem esperança. O crente não. Ele passa todo esse processo e diz, e agora? Agora vem o melhor. Agora vem o quê? Vem a glória. Agora vem a redenção. Agora vem o arrebatamento, onde quando o Senhor vier, virá buscar a sua igreja e nós estaremos com Ele. E a nossa pátria é o céu. Amém, igreja? Nossa pátria é o céu, irmão. Diga à pessoa que está ao seu lado, sua riqueza não está aqui não. E nem queira que a sua riqueza está aqui. Por quê? Porque o ouro e a prata se desvalorizam. A traça corrói. O ladrão pode roubar. A inflação pode, destruir. A crise, né, e as catástrofes podem tirar tudo isso. A sua riqueza é o céu. São as coisas que permanecem, amém, irmãos? E quem deseja ir para lá, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Essa é a promessa para nós. Eu também quero ir. Eu também quero ter alegria, eu também quero dar sentido à minha vida. Só tem uma saída. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém entra para o céu se não for por mim. Por quê? Porque o céu é dele. Amém, irmãos? E quem é que vai estar ali com ele? Aqueles que optaram por ele, seu estilo de vida e a sua palavra, amém, irmãos? Vinde a mim, o convite foi feito, vinde a mim, mas infelizmente muitos não querem aceitar o convite, muitos. Lá na cruz, e eu quero concluir, quando Jesus estava ali realizando o maior propósito da sua vida, mostrando ali o verdadeiro sentido dele ter vindo a esse mundo, quando ele estava entregando a sua vida por nós, irmãos.
Por incrível que pareça, aquelas pessoas que estavam ali tendo o privilégio de assistir o maior acontecimento da face da terra, da história da humanidade, nunca houve um antes nem depois, foi ali. Por incrível que pareça, muitas daquelas pessoas que estavam ali, elas não foram alcançadas pela graça que ele estava oferecendo ali. Muitas delas foram condenadas. Muitas delas perderam a chance e o privilégio de serem salvas. E a maioria delas, por incrível que pareça, eram pessoas religiosas. Quem estava ali assistindo? Os religiosos. Mas eles não creram. O coração fechou. O coração ficou frio. O coração indiferente, que é o que acontece com muitas pessoas hoje. E se você continuar assim, você vai ganhar o quê? Você só tem a perder. Se arrependa, confesse a Jesus, entrega a tua vida a Cristo. Ele quer salvar você. Ele é a esperança para a tua vida. No meio dessa geração que você está, que você mesmo percebe que está perdida. E que o modelo de vida dessa geração já foi taxado como rejeitado diante de Deus. Agora você pode ser mais um. Mas nesta noite eu convido para você vir para o lado de cá. Muda de vida, muda de caminho, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa.